Sejam bem-vindos, Dé Carvalho e Richard Uchoa. Falei certo o seu nome, né? Richard Uchoa, é isso? Falou certo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês duas e todos os ouvintes aqui do podcast. Show de bola! Olha, hoje o assunto promete. Mas, Dé, se apresente antes. Eu me apresentar? É claro. Meu nome é Dé Carvalho, sou mentora de produtividade. Eu estou aqui em todos os podcasts. Se você não conhece, você volta e ouve todos os 12 que já existem no ar. Hoje quem tem que se apresentar é o nosso convidado, né? É o nosso convidado. Richard, se apresente, então, nosso convidado. Tá ótimo. Meu nome é Richard Vasconcelos, ou Richard Uchoa, como muitos me conhecem. Eu sou CEO da Leo Learning Brasil, é uma edtech voltado para educação corporativa digital. E, além disso, eu sou casado, pai de 2 filhas e também eu brinco um pouco aí de ser influenciador digital aí nas redes sociais. Brinca nada, gente. Ele joga sério, que a gente ficou sabendo que lá no LinkedIn ele tem, 300 mil seguidores. Então ele não brinca coisa nem. Brinco eu nas redes sociais. Richard já não brinca, já joga pra valer. Tem bastante acesso lá. Que bom, né? Porque coisa boa precisa ser compartilhada e vocês viram que o cara é o cara para falar de learning. Vamos falar de aprendizagem, de conteúdo, de educação nesse mundo agora digital que tá tudo muito doido, né? Para onde que as coisas estão indo? A gente estava conversando antes, né? A gente que é da década de 80, né, galera? Não vamos falar a idade, vamos só falar década de 80. Década de 80. Tem 10 anos para as pessoas errarem, né? Tem 10 anos aí, vai ser 80 a 89. Exatamente. Apesar do meu rostinho parecer até de 90, né? Aquelas. Mas... década de 80 a gente está assim, né? A gente está no meio da transição, porque a gente não é um analfabeto do mundo digital, a gente até sabe como a coisa caminha, mas é tudo muito novo para a gente, não é intuitivo, né? Tipo assim, não é natural, a gente tem que aprender, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Como é que está essa questão da educação, o conhecimento, a aprendizagem no mundo online, no mundo pandêmico, né? Começa falando um pouquinho sobre esse contexto, de hoje, da atualidade. Tá, primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a empresa que tem o maior número de engenheiros no Brasil? Você que tem que saber essa. É eu? Eu? Não sei. Não sei também. Uber, como motoristas. Olha. Então começa por aí. Você quer investir há X anos da sua vida, você quer investir, né, toda a educação, todo o dinheiro, tudo isso, e depois ir dirigir Uber. Então isso é hoje que está acontecendo. Hoje, diploma não é mais sinal de emprego. A universidade, ela sempre foi o caminho seguro. Né? A pessoa ia estudar. Por que a gente faz escola? Porque se você não aprende a ler e escrever, você vai ser analfabeto, não consegue. Então, cada ano de escola, teoricamente, te dá um ano a mais de segurança. Aí a universidade dá mais segurança. Aí pós-graduação, mestrado, doutorado, tal. Isso aqui acontece. A pessoa acumula títulos, acumula um monte de coisas, mas não acumula experiências. E aí, quando vai para o mercado de trabalho, a pessoa não consegue emprego, porque não tem experiência. E aí, por outro lado, o mercado de trabalho não quer pessoa sem experiência, e aí é o síndrome lá do Toshini, né? Como que você entra no mercado? Existe até cargos que falam assim, seu currículo é muito para mim. Não quero você aqui, porque seu currículo é muito bom, né? Tem isso também. Muito doido, né? Eu me lembro disso, que eu não tinha essa pressa, sabe? De sair da faculdade, quando eu terminei minha faculdade, uma galera já estava emendando no MBA, já estava querendo ir para fora, já estava querendo fazer mestrado. Eu falava, gente, mas para que tanta pressa? E pensando justamente nessa questão da experiência, né? Porque o aprendizado é vida, né? É prática, né? Agora, quando você diz isso, que assim, hoje em dia você não precisa mais de tanto certificado, você não está querendo dizer que os certificados não importam, ou tá? Não. O fato é o seguinte, hoje em dia, por R$ 99,00 por mês, qualquer pessoa consegue um diploma universitário, tá? Você, por lei, você não pode discriminar do diploma se é online ou presencial. Então,
você olha e vê uma enxurrada de pessoas com diploma, sem conhecimento, sem habilidade, sem... Então, e aí você olha, para você exercer uma profissão, hoje em dia, não basta mais ter diploma. O diploma, muitas vezes, ele é um pré-requisito, mas dos 70 mil pré-requisitos, ele é o número 60 mil. Então, você tem muitas outras coisas que você precisa fazer para conseguir emprego, conseguir entrar na sua carreira, etc. Mas O você diploma ter é mais competência e não ter diploma funciona? A lógica inversa funciona? Essa é a minha pergunta. Porque assim, ok, o mínimo, o diploma assim, é o mínimo necessário para essa profissão, você tem que ter essa formação. Mas não é só isso, você tem que ter competência, tem que ter experiência, tem que ter história para contar, você tem que ter caso para contar. Agora, se você tem história para contar, experiência, já trabalhou, uma puta de uma vivência, mas não tem uma formação, isso é um agravante? Depende da área, tá? Vou te dar um exemplo. Se você quer ser médico, não adianta, tem que ter diploma. Se quer ser engenheiro, arquiteto, piloto, professora, tá? Qualquer coisa que tenha uma regulamentação de um diploma, você tem que ter o diploma. Então, aí não tem conversa. Então, não são essas profissões que eu estou falando. Quando você olha para outras profissões, por exemplo, telefone. Se você olha para outras profissões... É o meu trem. Meu trem é o tá. que ele vai passar. Desculpa, porque o trem ele patrocina o nosso podcast do Rafa's on Fire. Perdão, Richard. Entendi. Não, sem problema. Pensei que você era mineira, né? Que trem é esse? É São Carlos. Eu moro em São Carlos e aqui interior de São Paulo e um trem passa no meio da nossa cidade. E não, sem problema. Morreu um cara na linha do trem, atropelado. Ele vem buzinando a cidade inteira, assim, tipo, de hora em hora, é insuportável. Melhor isso do que atropelar alguém, tá certo o trem, mas volta lá. Tá perdoado. Mas vamos lá. E aí, quando você entra em outras profissões, vou dar exemplo, entra em marketing, entra em tecnologia, entra em várias outras áreas, a titulação não é tão importante. Gestão, por exemplo, se você sai da faculdade com um diploma de administração no braço, sem experiência, você não consegue emprego. Agora, se você não tem faculdade e você é craque em Excel e fala inglês, você consegue emprego. Claro que você vai perder a oportunidade de crescimento, mas se você não tiver formação. Então, não estou falando para não fazer formação. Só digo que a formação não é suficiente. E as empresas já estão com essa mentalidade? Algumas sim. Na verdade, as empresas... Na entrevista não, mas na prática sim, porque elas têm uma dificuldade enorme em contratar pessoas, achar pessoas capacitadas. Eu me lembro que teve um seguidor meu que falou, poxa, eu sou formado em gestão e quero entrar na área de marketing, estou pensando em fazer um MBA em marketing digital. Aí eu falei para ele, cara, você sabe Google, você sabe Analytics, você sabe Copy, você sabe, já trabalhou com e-commerce, dropshipping, tá? Um monte de coisa, ele não conhecia nenhum conceito. Falei, cara, você não vai aprender nada disso na faculdade. Então, faz o seguinte, faz cursos online, onde você é responsável pela sua aprendizagem. A gente gosta de terceirizar nossa aprendizagem para a faculdade, falando o seguinte, você, faculdade, sabe o que é melhor para mim. Você desenha um currículo e eu vou confiar cegamente que esse currículo é bom para mim. Mas ela faz isso para você e a torcida do Flamengo. Talvez do Flamengo não, mas de qualquer outro time. Eu sou anti-flamenguista. Pronto, tinha que ser, né? Isso só corintiano, Eva. Pelo amor de Deus, não vamos baixar o nível da live não. Volta, vai. Pois é. Então, todo mundo tem a mesma experiência, mesmo currículo que você. E aí você terceiriza a aprendizagem para a faculdade, achando que a pessoa vai ter sucesso depois. Quando você entra no mercado de trabalho, você é mais um. Então, você tem que, de fato, buscar diferencial, e a faculdade não é. Isso é muito legal. A faculdade, na verdade, é o conhecimento de massa, né? Eu fujo de tudo que é de massa, cara, juro. Porque esse lugar do rebanho, né, é meio perigoso. Então, como estão falando aqui. Claro que é importante, você tem que ter o conhecimento, mas de que forma, né? E você trouxe a questão dos cursos online, de você, na verdade, ser um autogerenciador da tua própria
carreira, do teu futuro. E eu faço um paralelo com a saúde, por exemplo, que é a minha área, né? Eu também falo, o pessoal fica transferindo a própria saúde para médicos, para nutricionistas, para terceiros, que são um apoio. Então, assim, a faculdade vem nesse sentido. Vamos dar um suporte, vamos ter conteúdo, vamos apoiar. Mas, cara, não é sobre isso. É sobre você cuidar da sua própria saúde, você cuidar da tua própria empregabilidade, você cuidar da tua própria carreira, não é? E aí você tem que, então, fazer esse movimento para ter mais conhecimento. Eu acho interessante até trazendo, o empreendedor faz muito isso, né? Porque ele olha a necessidade ali dele, da empresa, e vai atrás diretamente do que vai suprir, né? Até a gente olhando aqui, por exemplo, meu caso, né, de mentoria, é muito engraçado, porque a última coisa que eu mostro para as pessoas quando eu estou fazendo uma entrevista, ou quando eu estou dando uma aula, ou quando eu estou fazendo um evento de lançamento, é sobre o meu currículo. As pessoas compram a experiência que você mostra que você tem, quem você é, as suas habilidades. Por último, lá no final tá aqui, ó, você quer saber minha formação, meu currículo? Não é que não interesse, né? Mas eu acho que vem de encontro com isso, né? Exatamente com o que eu posso. Eu fiz faculdade de administração. Eu uso 1/10 do que eu aprendi lá, né? Hoje, né? O restante mesmo não foram 4 anos, não dispensando, mas bem no que o Richard falou. Cara, eu entreguei a minha educação por um terceirizado que me entregou um monte de coisa que eu não precisava, mas algumas eu precisava, né? E aí eu vou no específico, pego vários cursos online que eu fiz e aquilo potencializa o que eu quero fazer e entregar para o mundo. Eu acho essa linha de terceirização foi muito top. Gostei. A faculdade ela ajuda na questão dos relacionamentos e conexões, né? Eu fiz uma faculdade que me levou para lugares interessantes nesse sentido. Mas realmente, pensando no conhecimento, eu também não uso quase nada. Para mim levou para muitas festas bacanas, chopadas. Legal, isso o network da faculdade, né? Exatamente, essa parte é legal. Mas e aí, olhando para o mundo online, que agora é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu que fiz essa transição de carreira, né? Eu também sou administradora, trabalhava no mercado financeiro, em banco de investimento, e hoje eu atuo na área de saúde integrativa. Não dava para eu atuar na área de saúde integrativa, no mundo online, que é o meio que eu me faço conhecida para as pessoas, se eu não tivesse uma formação que me capacitasse para isso. Óbvio que não foi uma faculdade, mas eu fiquei várias vezes em dúvida. Falei, vou fazer uma graduação em nutrição. Falei, gente, eu não vou ficar 4 anos fazendo uma graduação em nutrição. Porque o que eu faço, na verdade, tem a ver com comportamento, né? Da relação da pessoa com a comida e com o estilo de vida. Não necessariamente a prescrição de o que você vai comer e tal. Falei, não vou fazer. Aí fiquei com vontade de fazer medicina. Falei, cara, não vou fazer medicina. E muita gente fala, você sabe muito mais que muitos médicos, porque eu estudo por conta própria, leio muito. Mas eu precisei ter uma certificação e um título numa faculdade de renome, né, para poder meio que ser respeitada no mundo online, sabe? E aí, e obviamente para ter um conhecimento. E essa formação, sim, foi 1 ano de pós-graduação que me deu toda a base do meu trabalho hoje. Foi um curso 100% online na Universidade de Nova York, me deu toda a base do meu trabalho. Mas no mundo digital, a gente vê que às vezes é um mundo meio doido, assim, porque tem gente que não tem formação nenhuma e que é tão bom quanto eu, ou às vezes, né? E aí, como é que é isso? No mundo digital precisa ter, para você virar uma autoridade no que você está falando, como é que você faz para formar essa autoridade, sendo que você não, diferente da empresa que você vai mostrar suas habilidades, as suas competências e tal, no mundo online a coisa é meio diferente, né? É bem diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é médico, tá? Ele é ótimo médico, mas ele não usa marketing digital, não consegue se vender online e fica o tempo todo reclamando dos médicos que se vendem, que fazem isso. Fala, isso não é ético, isso, aquilo, tal, ele é fanfarrão, tal. Esse meu amigo médico tem mais dificuldades financeiras do que os que sabem se vender, apesar de ser um médico melhor do que eles tecnicamente. Então você tem que saber o seguinte, primeira coisa, o que você quer. Não tem nada errado de você não entrar no mundo digital. Só que o mundo digital é uma plataforma que você consegue se alavancar, consegue se mostrar a cara, etc. Para quem gosta, quem tem perfil, etc. Agora você tem que buscar alguma forma de se diferenciar e se vender. A gente vive num mundo onde a pessoa tem que se vender. A entrevista de emprego é uma venda, o online é uma venda. Todo momento a gente está se vendendo, né? Você vai namorar alguém, é uma venda. Então você tem que ter habilidades necessárias para isso.
Uma habilidade que a maioria das pessoas não tem é de comunicação. As pessoas não sabem falar, não sabem se comunicar. Fala pra Cara, essa dentro, foi a tal, tal, minha tal. aula que eu mais aprendi na faculdade. Foi uma aula de oratória que eu tive com o professor Hã? Márcio Tapias, lá na FGV. E a gente fazia aula de vídeo, tudo no meio da aula de marketing, de comunicação, Hã? justamente. É fundamental. Eu fiz uma aula de oratória justamente para aprender sobre isso. São habilidades que você tem que buscar. Isso não está no meu currículo. Isso não vai estar no meu LinkedIn, o curso que eu fiz. Mas quando eu for falar com alguém, o pessoal, nossa, ele fala bem. Claro, eu busquei esse conhecimento. Então, existem outras habilidades que não são as técnicas, que são fundamentais para você como profissional, né? Trabalhar em equipe, você ter empatia, você respeitar o outro, respeitar a diversidade. São várias coisas que vão acumulando que não estão no currículo, são soft skills que a gente chama. Soft Ah, skills, exato. e aí, quando a diferença entre quem tem e não tem é muito grande. E aí você percebe logo isso no candidato. Então, o cara é formado em Harvard, vai ser diretor da sua empresa, mas não sabe tratar bem o seu colaborador. Prefiro um cara formado na esquina, que é um puta líder, que sabe tratar as pessoas, motiva as pessoas, engaja as pessoas, que sabe. Então, tem isso. A faculdade ensina os hard skills. O renome da faculdade pode ensinar mais, menos, aí cada faculdade vai ter seu perfil, mas isso aí é uma parte, tá? Fazendo uma analogia, eu costumo dizer que hard skills e soft skills é como andar de bicicleta. O hard skills é a roda traseira, é a roda que dá velocidade e dá tração. É olhar para né, toda a parte técnica da sua formação, tudo que a faculdade ensina, etc. O soft skills é o que dá a direção, é a roda da frente. Então, se você vai muito rápido da roda de trás e não sabe dar direção, você vai bater numa parede. Agora, se você é totalmente relacional, é gente boa, todo mundo te adora e tal, mas você não tem os hard skills, você fica parado e você não consegue botar a bicicleta para andar. Então, você tem que saber equilibrar as duas, tanto a roda de trás quanto a roda da frente. Gente, eu tô vendo aqui os comentários. Dé, você queria falar alguma coisa? Tem uma galera comentando. Aí tem um comentário aqui que eu nunca tinha ouvido esse termo, tá? Desculpa a minha ignorância. A eutagogia. Eutagogia é o futuro. A academia já não entrega mais a tempo de tanta mudança. Gente, o que é eutagogia? Alguém me explica? Eu não sei. Vocês sabem? Não sei. Vou anotar Nunca ouvi falar. para procurar. O Kama, não sei se é o seu nome, estou falando direito. Não sei, a gente vai pesquisar. Aí teve uma outra pessoa que falou aqui. A gestão da aprendizagem do aluno. Gestão da aprendizagem do próprio aluno. Isso. Legal, hein? Já gostei. Por isso eu, né? Eutagogia. Eutagogia, exatamente. Aí Mas o com Robson H. Cabral está falando assim. Eu trabalho há 20 anos sem diploma, apenas com a experiência que eu acumulo com o trabalho e estudando. Hoje eu sou especialista em TI porque não posso assumir um cargo equivalente por causa do diploma. Deve ser um cargo de gestão, né? Que talvez não... Mas aí que tá, porque eu me lembro na minha época de gestora de pessoas, de RH e tudo, quando você ia para uma posição de gerência, né, de gestão, o pré-requisito era formação superior. Mas isso eu tô falando de 20 anos, tá? 15, 20 anos atrás. Então, por isso que eu perguntei, a mentalidade das empresas mudou? Porque era uma forma da gente nivelando e, né, uma coisa de senioridade, de uma coisa de maturidade e de experiência. Então, ele está aí como analista de TI e segundo ele. Aí, nesse caso, valeria a pena fazer uma faculdade só para isso? Eu acho que depende muito dos seus objetivos. Se você é analista de TI e você sabe... a certificação vale mais que faculdade. Você sabe bem ITIL. Se você sabe bem, tem certificação Microsoft, sei lá, Java, a Amazon. Na parte técnica, você vai se desenvolver muito mais. Se você quer ir para a área de gestão, a ITIL é uma boa certificação, só que como você também vai ter que desenvolver outras habilidades. A faculdade depende muito do pré-requisito da empresa. Isso. E o mindset, porque toda empresa é formada por pessoas. As pessoas que vão determinar o que é
a forma de crescimento. Mas Mas se em termos de você for um conhecimento... cara, né, Dé, entrando um pouco no que você fala muito, né? Se você for um cara que tem talento, né? Imagina, você é um cara que tem o conhecimento técnico em TI, porque você deve ter, e se você tem o talento nato de liderar e de engajar pessoas e tal, será que a empresa não olharia para você e falar, pô, não, vamos investir ainda que você não tenha faculdade? Às vezes, talvez, Robson, você está olhando... achando, criando e fixando a tua mentalidade, achando que o problema está na ausência da faculdade, quando de repente você pode trabalhar umas outras competências e destacar de outra forma. O que você acha, Dé? Faz sentido? Que é muito difícil a gente falar com esse comentário só, né, dele, mas pode ser, com certeza, o quanto ele está mostrando do que a empresa precisa. Gente, eu já vi vários currículos, quando eu trabalhava também na parte de gestão de pessoas, eu pegava currículos, eu olhava, puta experiência, nossa, vários certificados, zero experiência. Óbvio que eu ia para quem tinha experiência, né? Que não precisava nem ensinar como lidar com o público, como lidar com o colega, como que fazer. Então, assim, precisa olhar o que a empresa precisa, o que a empresa está pedindo, se é algo que você quer fazer em primeiro lugar, e aí você desenvolver aquilo, né? Se você quer. Que vale o paralelo para esse amigo médico do Richard, né? Porque assim, cara, se você quer estar no mundo digital... E é engraçado isso você falar. Eu queria voltar nisso, que é muito engraçado, né? Como as pessoas, para se protegerem, é muito mais seguro. Ela fala assim, não, mas isso é um absurdo, não pode, do que ela correr atrás de desenvolver uma outra competência para estar no meio se expor, né? Porque o mundo digital é uma grande exposição, né? É o que você falou. Sim. Talvez seja melhor você conversar com o seu chefe, ver o que está faltando, o que você precisa fazer para alcançar uma posição e ir atrás disso, e não no certificado, né? Do que, não vou fazer uma faculdade. Eu também não vou fazer 4 anos, 60 mil reais, para quê? Para, né, muito tempo. Ô, Richard, deixa eu fazer uma pergunta, então. É a era do conhecimento. E você falou, então, que as soft skills são o guidão, ali a roda da frente. Como saber quando parar? A gente para ou a gente está sempre desenvolvendo soft skills? Tá, primeiro, não é era do conhecimento. Tá? O poder não está no poder não está no conhecimento. Yes. O poder está na mão, na mão de quem faz alguma coisa com conhecimento. Yes. Boa! Obrigada! Acabou o podcast, a gente já pode ir embora. Você que estava aqui ouviu, não adianta porra nenhuma você ler pra caralho, estudar pra caralho, ter certificação pra caralho e não fazer nada com isso. Pegar igual o microfone, a do Obama lá. Exato. Mas o que acontece? Conhecimento é commodity. Conhecimento está em tudo que é lugar. Você abre o YouTube, tem conhecimento. Abre Instagram, tem live todo dia. Tá? Conhecimento está em tudo que é lugar. Então, a questão não é ter mais conhecimento, é fazer alguma coisa com conhecimento. Eu costumo dizer que a empresa não paga por o que você sabe, porque o Google sabe tudo. Ela paga pelo que você faz com o que você sabe. Então, a principal coisa é isso, é sair da era do conhecimento para a era do protagonismo. É isso que as empresas precisam, pessoas que fazem... Agora, não adianta você ser protagonista demais sem conhecimento, vai fazer besteira. Vai ser protagonista, né? Do quê, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Segundo, você falou do software, agora estou tentando só voltar para a pergunta. Se precisa ter muitos, assim, essa sede, porque parece que nunca quando parar, né? A gente quer sempre mais. A gente nunca para ou a gente fica incessantemente buscando preencher uma outra coisa, sabe? Tipo, me esconder atrás do diploma. Não, mas quando eu fizer aquele curso, quando eu tiver aquele conhecimento. Enfim, como saber essa Então, primeira coisa, a pessoa que se esconde atrás de cursos e não atrás de ação é porque está na era do conhecimento e não do protagonismo. Agora, quando parar, é nunca. Por quê? Porque existe uma coisa chamada depreciação de conhecimento. Antigamente, na época que meu pai fez faculdade, a depreciação de conhecimento era de 5% ao ano, ou seja, mudava 5% as coisas que você ia aprendendo. Ao longo do tempo, isso vem acelerando, hoje em torno de 20%. Todo ano as coisas mudam em torno de 20%. Então, se você para, em um ano, você já 20% mudou, 2 anos, 40%, 60%. Aí, se você para de aprender, você para no tempo. E aí você vai ser o próximo Kodak, Blockbuster, você vai ser né, fazendo analogia com essas empresas. Pegando até o case da Blockbuster, né? Você sabe por que a Blockbuster quebrou?
sabe? as pessoas... Não, porque ela não se inovou, né? Por causa do streaming. Todo mundo fala que é por causa do streaming, não é? Veio o streaming, Netflix quebrou o Blockbuster, mas isso não é verdade. O que acontece? Em 2007, quando a Netflix começou com uma empresa de DVD. E fez uma proposta, não fez? Eu soube de alguma coisa de compra do Blockbuster. Isso bem mais cedo, isso no ano 2000. Mas a Netflix começou uma empresa de DVD, em 2007 ela lançou o streaming. No mesmo ano, a Blockbuster comprou uma empresa de streaming, tá? de vídeo também. Então, a Blockbuster era maior do aluguel de DVD físico, maior do aluguel de correspondência e era maior que Netflix no streaming. Os dois estavam ali no mesmo pau a pau no streaming. Por que uma venceu a outra não? O que aconteceu naquele ano? Em 2007, as duas empresas viram que ninguém queria assistir filmes no computador. As pessoas queriam ver filme na televisão, faz total sentido. E nenhuma televisão tinha internet. O que a Blockbuster fez? Tentou, desistiu e fechou a divisão de streaming dela um ano depois. A Netflix tentou, não conseguiu e falou, como que a gente consegue? E ela fez uma parceria com a Xbox para trazer via internet no Xbox o streaming para a TV. Fez parceria com o fabricante de TV. Ela mudou a indústria de TV, botando internet na TV, inclusive um botão Netflix no controle da TV. Eu tenho. Então, essa é a diferença de quem para e quem não para. A Netflix estava com o mesmo desafio da Blockbuster. Uma desistiu, uma parou porque estava confortável. Então, a mesma coisa com a nossa aprendizagem. Quem para, fiz a faculdade, fiz o mestrado, estou pronto, você vai ser Blockbuster, porque vão vir desafios, e os desafios vão mudando toda hora. Né? E tanto que a Netflix saiu com uma empresa de DVD, por correspondência, para uma empresa de streaming, para uma empresa que contratava produtoras para fazer o seu conteúdo, para virar uma produtora de conteúdo. Quando você para e pensa, a Netflix é uma produtora de conteúdo. Como que a Blockbuster nunca viu isso? Esquece streaming. A Blockbuster tinha 9 mil pontos de vendas nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Era para ser a maior produtora do mundo de conteúdo digital, de conteúdo de filme, porque ela tinha as prateleiras. Mas não, ela parou no tempo. Então não é o streaming que matou, não é a inovação tecnológica. Ela inovou, só que ela não se desafiava, ela não tentava mudar as coisas, ela não aprendia com os próprios erros. Então é isso, a mesma coisa com a nossa carreira. Então a questão não é inovação tecnológica. Isso vai acontecer sempre. A questão é a gente se desafiar. Você nisso, né? É isso mesmo. É você nisso. Olha, eu acho que a gente já tem que parar por aqui, porque é enough, né? Não tem mais nada. Mais do que o suficiente, não temos maior ideia, estamos boquiabertas, a gente já não tem mais o que contribuir. A Dé já anotou tudo, eu tenho certeza que já hoje, tudo que ela aprendeu aqui, ela já vai colocar nos stories, nos reels, nananana, porque ela é dessas, e se você não anotou nada, você vai ter que fazer o dever de casa de novo. Vai ouvir todo o episódio de novo, para poder anotar e começar a colocar para rodar isso já na sua vida. Né? Richard, como que tá seu nome no LinkedIn? Então, pra galera usar. Se você achar Richard Show, você vai achar nos dois. Mesmo. Pode. Nome, né? Porque Richard Show Vasconcelos. Lá tá como completo, no Instagram só tá como Richard Show. É que já tinha algum Richard Vasconcelos, eu usava o Richard Vasconcelos. Aí tinha alguém que usou isso. Ficou bem mais charmoso. Gostei mais do show. Eu também gostei. Combinou mais. E ó, para você que é novo aqui, essa gravação é a gravação do episódio número 13. A gente já tem 12 outros episódios no Spotify, Rafa's on Fire, que é uma plataforma que a gente quer discutir assuntos relevantes, mas de uma forma leve, descontraída, porque a gente acredita nisso, que a vida tem que ser realmente gostosa. O ensino e a aprendizagem pode ser de uma forma mais leve, mais gostosa, descontraída. Então a gente já falou de pontualidade, a gente já falou de propósito, a gente já falou de sexualidade, a gente já falou de vários temas interessantes. Filtros do Instagram, né? E a gente está super honrada de ter trazido hoje o Richard, que a gente conhece há muito tempo, conheci ele na quarta-feira. Foi a Jaca.
Eu acho que eu estou indo bem nessa questão de me colocar nessa agilidade, nesse protagonismo do mundo online. Eu já vi, já chamei, já conectei e assim, gratidão, tá? Pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, pela sua experiência. De conhecimento aí pra gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. O podcast para um nível alto, hein, amiga? Se demos bem, Obrigado. como diz o outro. Obrigada, tá? Obrigado pelo convite. Beijo. Beijo, até mais. Até mais, tchau, tchau. E você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Rafas on Fire. 3 amigas, 3 estados, 3 estilos de vida diferentes. Tudo isso para te ajudar a tacar fogo no seu status quo. Vem com a gente!